Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus, professor de matemática, a matéria que vocês mais gostam, né? E na aula de hoje eu vou te ensinar a transformar uma fração em número decimal. Para isso você precisa saber o que é uma fração e também o que é um número decimal, que a gente vai descobrir em breve, beleza? Então o que é uma fração? Uma fração, ela representa as partes de um todo. O ideal é que você já saiba disso, beleza? Mas eu vou relembrar. E vou te mostrar também o que é a fração equivalente. Então vamos ver agora. A gente viu então que fração representa parte de um todo. Então, exemplo, aqui nós temos três imagens, três círculos. Vamos pensar no primeiro círculo. Ele foi dividido em duas partes iguais. O total de partes que ele foi dividido é o número que vem embaixo da fração, no caso, no denominador, que é o 2, que é o total de partes. O número de cima, que é a quantidade de partes que a gente está considerando, no caso desse exemplo, são as partes pintadas, é apenas uma só. Ou seja, nós temos uma parte daquelas duas que estão pintadas. Por isso a fração 1/2. Na próxima imagem, por exemplo, são 4 partes o total. Então o denominador é 4. E o numerador, que é o número de cima, é igual a 2, porque o 2 é a quantidade de partes que estão pintadas nessa imagem. Consequentemente, ali na última imagem, obviamente, nós temos um total de 8 partes, que é o número de baixo. E o número de cima é 4, porque nós temos 4 partes pintadas daquelas 8. Certo, então você entendeu o que é uma fração. Ela representa a parte de um todo. Show de bola, você sabe o que é fração. Então vamos relembrar agora e ver o que é uma fração equivalente. São frações diferentes que representam a mesma quantidade. Por exemplo, 1/2 é um pedaço de 2. Pensando numa pizza, por exemplo. De 2 pedaços, a fração 1/2 representa um pedaço daqueles 2. A fração 2/4 representa 2 pedaços dos 4 que nós temos na pizza. Então, pensando ali em duas pizzas de mesmo tamanho, a primeira pizza, um pedaço é metade da pizza. Na segunda pizza, 2 pedaços representa a metade da pizza. Então, vocês concordam comigo que nós tivemos duas frações diferentes que representam a mesma coisa? Então, isso são frações equivalentes. Então, a gente encontrou a resposta dessa questão aqui, 4/8. Mas vamos para o foco da aula. Nós vamos aprender a transformar essa fração em um número decimal. Como que eu faço para transformar a fração em um número decimal? Eu vou dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Então, pegando a primeira fração, 1/2, eu vou pegar o 1 e vou dividir pelo 2, certo? O número de baixo da fração, o denominador, fica na chave, beleza? Ele é o nosso divisor. E o 1 é o dividendo. Pessoal, vocês podem perceber que o 1 não dá para dividir por 2 porque ele não cabe nenhuma vez inteira. Isso significa que a parte inteira é 0, certo? Então a parte inteira é igual a 0 e a gente acrescenta a vírgula. Como a gente vai para a parte decimal agora, por esse motivo a gente vai acrescentar um 0 aqui. Na verdade a gente está acrescentando um décimo. Então nós vamos ter agora 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. No caso, seriam 10 décimos dividido por 2, que dá 5 décimos. Tanto é que o número 0,5 a gente lê ele dessa forma, 5 décimos. Agora a gente faz ali 5 vezes 2, que é 10. Sobra 0. Acabou a divisão, resultado 0,5. Pensando que a pizza inteira representa... é um inteiro, né, pessoal? A metade de 1 é 0,5, obviamente, né? E para vocês entenderem a fração equivalente aqui também... Se a gente pegar 2 e dividir por 4, olha só que interessante que vai acontecer. O 2 não dá para dividir por 4, porque o 2 não cabe nenhuma vez inteira no 4. Ou seja, a parte inteira é igual a 0, vem o 0 e uma vírgula, e a gente acrescenta um 0 pelo mesmo motivo que eu já expliquei antes. Agora, 20 dividido por 4 é igual a 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20, vai sobrar 0, certo, pessoal? Então vocês perceberam que o resultado foi o mesmo? 0,5? Então as duas frações são diferentes, mas obviamente a gente viu aqui que elas representam a mesma quantidade, certo? Então você entendeu que é uma fração, que representa uma parte de um todo. Entendeu que é fração equivalente, que são frações diferentes, que representam a mesma quantidade. E também entendeu como que faz para transformar essa fração em um número decimal. Agora, só para a gente entender um pouquinho melhor o número decimal aqui, falando para vocês rapidinho, o número que vai à esquerda da vírgula representa a parte inteira e o número que vai depois da vírgula representa a parte decimal, que
que nós temos, podemos ter uma, duas, três, até infinitas casas decimais, beleza? Primeira casa decimal representa décimos, duas casas centésimos, três casas milésimos, e assim nós seguimos. Beleza, pessoal? Para finalizar essa aula, nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos transformar esses 4 exemplos de frações aqui em números decimais. Aqui nós temos 4 números fracionários e nós vamos escrever eles como números decimais. Números decimais são esses números com vírgula, que a gente tem a parte inteira e a parte decimal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu sugiro que vocês tentem fazer sozinhos esses exercícios primeiro, com base no que a gente falou na aula de agora até o momento. E depois de tentar fazer sozinho, assista o vídeo com a correção e a explicação aqui dessas questões. Então a primeira fração que nós temos aqui é 1/5. Como a gente já viu, para transformar esse número fracionário em número decimal, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, certo? Então nós vamos dividir o número de cima pelo número de baixo. Então nós vamos fazer 1 dividido por 5. Como a gente pode perceber, o 1 não cabe nenhuma vez inteira no 5. Ou seja, a parte inteira é igual a zero. É por isso que vem o zero e a vírgula e a gente acrescenta um zero. Motivo que eu já expliquei antes, tá? Que a gente está acrescentando então um décimo, porque a gente está indo para a parte decimal. Certo, pessoal? Acrescentar um décimo é o mesmo que multiplicar por 10. Espero que vocês tenham entendido essa ideia. Qualquer coisa deixe nos comentários e tire suas dúvidas. Agora, 10 dividido por 5 é igual a 2, né? 2 vezes 5 é igual a 10. Acabou nossa divisão. Então, o número decimal que representa a fração 1/5 é o número 0,2, que a gente lê como 2 décimos, beleza? Show de bola? Próxima fração, 4/8. Para quem já entendeu um pouco o que eu estou explicando, já pode perceber que o 4 é metade de 8, obviamente o resultado é 0,5, mas não tem problema, pode fazer a divisão aqui bem tranquilo. 4 dividido por 8, você vai perceber que o 4 não cabe nenhuma vez inteira no 8, por esse motivo nós temos que a parte inteira é 0. E agora a gente vai para a parte decimal e é por isso que a gente acrescenta vírgula, para separar a parte inteira da parte decimal. E nós vamos acrescentar um décimo agora, então nós vamos ficar com 40 décimos, beleza? Espero que vocês tenham entendido. 40 dividido por 8 nós temos o quê? 5, porque 5 vezes 8, 40. Ou seja, a nossa resposta é 5 décimos, que é a mesma coisa que 0,5. Já coloquei ali. Show de bola, pessoal, espero que você tenha entendido. Se você está entendendo, está gostando, deixa o like que vai ajudar o YouTube a divulgar o vídeo para outras pessoas. Também comente aí o que você está achando e tire suas dúvidas também se você tiver alguma dúvida, beleza? Vamos terminar aqui resolvendo as últimas questões. Nós temos aqui 3 sétimos agora. Divisão por 7, olha só que interessante como que vai ser. Não cabe nenhuma vez inteira, então 0 é a vírgula. Já expliquei o motivo porque essas coisas acontecem, tá? 30 dividido por 7, pessoal, vamos fazer rapidinho aqui então. O mais próximo na tabuada ali vai ser o 4, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Aqui sobra 2. Para continuar, a gente acrescenta um 0. Agora a gente vai para o centésimo, né? Que a gente estava nos décimos, agora vamos para os centésimos. 20 dividido por 7. O mais próximo vai ser o 2, né? Porque 2 vezes 7 é 14. Sobra 6, acrescenta 0. 60 dividido por 7, pessoal. 60 por 7, mais próximo vai ser 8, porque 7 vezes 8 é 56. E aí você precisa saber fazer divisão, né, para fazer esse cálculo. 40 dividido por 7, agora o mais próximo vai ser o que? 5, né? Porque 5 vezes 7, 35, sobra 5, nosso espaço vai acabando. Acrescenta 0, vai ficar mais próximo agora o 7, né? Porque 7 vezes 7, 49, sobra 1, olha que interessante. Acrescenta 0, daí 10 por 7 vai dar 1. E se você perceber, pessoal, não sei se vai aparecer para vocês aqui agora na tela, vai ficar 10 menos 7. E 10 menos 7, olha só, 10 menos 7 é 3, que é o número que estava aqui em cima no início. Então vai se repetir tudo. Vai se repetir tudo de novo. Olha só, 10 por 7 a gente já colocou ali, né, que deu 1, 1 vezes 7, 7, e sobrou 3. Então vai voltar a se repetir tudo isso aqui infinitamente. Então o resultado vai ser esse aqui, 0,428,571, que vai se repetir infinitamente, ok? E vamos ver se vai dar tempo de a gente fazer mais uma questãozinha? Vai dar tempo, vou fazer mais uma aqui para fechar essa aula. 1/3
Deixa eu fazer mais em cima. 1/3, a gente vai dividir 1 por 3. Não dá pra dividir por 3, né? Não cabe nem uma vez inteira. Então vai o 0 e a vírgula. A gente acrescenta um 0. Já expliquei o motivo, tá, pessoal? Então por isso que agora eu acabo fazendo mais rápido. 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Agora para continuar a gente acrescenta um 0. 10 por 3, 3. E você vai perceber então que isso aqui vai se repetir infinitamente, pessoal. E o que vai acontecer? Se repete infinitamente, a gente coloca os 3 pontinhos, que são as reticências que indicam ali que vai se repetir infinitamente aquele número. Então, nós temos aqui 0,333 que se repete infinitamente. Show de bola, pessoal? Vamos fazer uma análise aqui desses resultados. Nós transformamos aqui frações em números decimais. O que nós temos que analisar aqui nesses números decimais? Que são os números com vírgula, né? Nós temos os números decimais finitos, olha só, finitos, porque tem um fim. Tem uma quantidade que a gente consegue contar aqui de casas decimais, que é o que tem depois da vírgula, 0,2 e 0,5. E nós temos números infinitos, que são números decimais infinitos, porque tem os 3 pontinhos no final, ou seja, nunca vai acabar, vai se repetir. Quer dizer, existem também dízimas não periódicas, a gente vai falar disso, mas é um número que se repete infinitamente. Olha só, tem infinitas quantidades de casas decimais. Ou seja, é um número decimal infinito. Dentro desses números decimais infinitos, que são esses dois que a gente está vendo aqui, que eu marquei agora, nós temos as dízimas periódicas, simples e compostas, e dízimas não periódicas. Coisas que a gente vai falar em aulas posteriores a essa, em breve, tá, pessoal? Vocês vão aprender um pouco sobre isso. Vão aprender também a transformar as dízimas periódicas em fração, que é a fração geratriz que vocês vão aprender em breve, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, comentem e compartilhem, que vai ajudar bastante aí o nosso canal. Beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários também. Um abraço e até a próxima aula.